Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Depois de uma breve introdução que foi dada ontem, hoje finalmente vamos começar a acompanhar o curso de Edson Pagotto aqui no Export Center, que teve a duração de 2 dias. Vale lembrar que esse cara, além de ter muita experiência, tem muito conhecimento a passar. Por isso, fiquem atentos e confiram. O Pagotto já começa falando que a pior pergunta é aquela que não é feita. Então, o seu curso foi aproveitado da melhor forma possível. E a primeira pergunta a ser feita foi: por que ferrar um cavalo? Resposta simples. Primeiro, porque isso vem de milhares de anos atrás. O cavalo na cadeia alimentar é uma presa. O ferradeamento vem para proteger o casco destes animais. Engana-se quem acha que a primeira reação do cavalo ao ser ameaçado é dar um coice, porque não é. Ao se sentir assim, ele tentará fugir. Isso é dele. Velocidade, escapar do perigo, está no seu DNA. Então, sua primeira arma de defesa é a velocidade, sem dúvida alguma. Essa preocupação de colocar uma ferradura veio quando o homem percebeu que o cavalo servia para ele em toda a sua funcionalidade, desde a Idade Média, quando era usado para serviço e tração, que era a força motriz do mundo. Não existiam maquinários pesados como hoje já existem. Então, já dessa época, já se tinha que proteger o casco. Só que hoje, além da função na lida, tem os esportes. Isso ajuda no rendimento do cavalo, tentando tirar o máximo dele e usando o que é certo para cada tipo de animal. Hoje e amanhã, hoje no período da manhã a gente dá uma parte teórica, falando sobre anatomia, bases, de anatomia, fisiologia, biomecânica. À tarde já começamos com a parte prática, aí todo mundo vai pôr a mão na massa, casquear e tal. E amanhã é o dia todo prático também, parte de ferrajamento e casqueamento. O casco, ao contrário do que muita gente pensa, é uma estrutura extremamente viva, sempre em mutação. Então, quando você vai fazer o balanceamento desse casco e faz de uma maneira errada, você vai ter um resultado negativo, vai prejudicar o animal. Vão ter deformidades indesejáveis que vão causar danos a longo prazo. Porque quando se fala de casco, tudo é a longo prazo. Se faz algo errado hoje, não vai ver hoje. Vai ver em uma próxima vez que for fazer o seu trabalho. E isso vai tender a levar esse cavalo a uma claudicação. Então, não se esqueçam que o casco está sempre em constante mutação. Você pode corrigir o casco de um cavalo, mas vale lembrar, ressaltar o seguinte, que para correção de cascos não existe um limite de tempo. Ele pode ser corrigido a qualquer momento, mas quando se trata de aprumos, aí sim existe esse limite de tempo. Se você der um suporte correto, um apoio correto e colocar carga de peso no lugar certo, esse casco vai se manter. Não falando de sua parte estrutural e de sua parte óssea, pois essa tem tempo limite para ser corrigida. Então, o trabalho deve ser sempre feito de forma preventiva, em tonos de correção de aprumos em animais jovens, ainda bem jovens, diga-se de passagem. A idade mais ou menos limite para que essa correção de aprumos seja feita no potrinho é com 6 a no máximo 9 meses de idade. No período de amamentação, de 0 a 5 meses de idade, é o período que você tem que tentar trabalhar a correção de aprumos. Porque se existir algum desvio, na maioria dos casos você consegue resolver. Já em outros, você tem que partir para uma parte cirúrgica para auxiliar nessa correção. Enquanto o potro é jovem, a correção é bem mais tranquila e fácil. Agora, passou disso, você já não consegue mais. O osso não muda. Não se consegue mais mexer nele, porque ele já está consolidado. Então, fique atento a isso e não deixe passar despercebido o tempo adequado. A diferença do serviço não, é a mesma. O problema é a importância dele, certo? O cavalo de serviço, importante tanto quanto o cavalo de prova, precisa de um serviço. Agora, o cavalo que não faz nada, o cavalo que está no campo, ele há necessidade de um serviço de casqueamento, de balanceamento de casco, porém,
o efeito que esse serviço vai dar para ele não é tão importante assim. No cavalo de performance, não. Se você um detalhe que você erra na ferradura, você tira o cavalo de uma competição. Um cravo mal colocado, uma ferradura mal colocada, mal adaptada, você pode tirar o cavalo da competição. Então a importância dele, o efeito dessa importância dentro do serviço é o que muda de posição. Não deixe para pegar na hora o potro e fazer o casqueamento. Isso não funciona. Faça trabalhos preventivos para ter menos trabalho para frente, porque a maioria dos problemas podem ser resolvidos. Isso não pode ser negligenciado, deixar de ser feito. É muito importante, principalmente se o cavalo for levar uma vida de esporte. Isso está sujeito às leis da física, depende da força correta que você põe no cavalo, do balanceamento que você faz desse casco, e existe uma diferença entre cortar o casco, ou seja, diminuir o tamanho, e casquear o cavalo, que é você balancear o animal dentro da sua conformação. O serviço que Pagotto ensina a fazer é específico, pois às vezes o que você faz para um cavalo não dará certo para outro cavalo. Ele lembra que não existe um protocolo único a ser seguido, depende do cavalo. Aprenda a enxergar o cavalo como um indivíduo único. Pode coincidir, sim, que você consiga fazer o mesmo trabalho em um outro, mas você deve ser específico e para isso você tem que conhecer a anatomia, fisiologia e morfologia desse animal, que é completo e vai muito além do que seus olhos podem ver. Como funciona esse cavalo? Como ele anda? Como ele se movimenta? O correto é você pôr o cavalo para andar, caminhar e observar, receber os dados que ele está te passando para você ter um serviço de qualidade e bem feito. A definição é um pouco simples, mas a importância é muito grande, certo? Nada mais é do que você colocar um sapato no cavalo, certo? Só que para você colocar esse sapato no cavalo, essa ferradura que a gente chama de sapato no cavalo, você tem que saber o conhecimento da anatomia desse animal, da fisiologia, como é que funciona esse casco, como é que em cada cavalo a atuação da ferradura, como é que vai ser. Na modalidade esportiva que ele faz, eu uso uma ferradura específica. Vamos comparar com um ser humano, um atleta, por exemplo, que corre maratona e um atleta que salta em altura. O sapato dele é diferente. O cara que trabalha na roça e o cara que anda na cidade, o sapato é diferente. Então, o efeito dessa ferradura na modalidade esportiva influencia demais o rendimento do cavalo. As diferenças de biotipo entre as raças equinas dizem respeito ao uso do cavalo ou à função a que ele se destina, sem fugir da proporcionalidade de suas formas, da simetria de estrutura e equilíbrio do conjunto. O equilíbrio, a estrutura e as andaduras são os aspectos mais importantes na hierarquia de avaliação e seguem à risca esses padrões. As consequências impostas ao movimento pelos desvios da estrutura e do equilíbrio, antes somente constatadas pela experiência e observação dos mestres em equitação, hoje podem ser facilmente visualizadas com o uso de técnicas de filmagens, onde os pontos vitais das articulações e os eixos de força podem ser analisados com bastante precisão. Hoje você acompanhou toda a parte teórica do curso do Edson Pagotto. Amanhã nós vamos voltar para saber de fato o que são os aprumos do cavalo. Até lá! Tchau!